Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Hoje continuaremos analisando o IPA. Já é o terceiro vídeo sobre o alfabeto fonético internacional, então assista aos outros vídeos e depois vem pra cá e bora macetar! Bem, nós no vídeo anterior paramos na seguinte questão. Por que em arca o R é surdo e em barba o R é sonoro, se ambas as consoantes estão na posição medial da palavra? Antes disso, você já se inscreveu no meu canal? Se não, se inscreva, ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @macetando_português. Agora, voltando aqui, nós vemos o seguinte, em arca, você precisa olhar o entorno onde está a consoante R. Se você analisar, você vai ver que após a consoante existe o K, que tem como símbolo fonético esse aqui, o K, né? K. Surdo, como a gente percebe pela localização dele à esquerda. Um fonema surdo. Já em barba, o que procede, o que segue o R é o B. E o B aqui, ele é um fonema sonoro. E isso faz toda a diferença. É por isso que em arca o R também será surdo, porque o R acaba assimilando a surdez, o desvozeamento do K. Quando você vai articular cada som, A, o A, R, K, A, fica arca, arca. O K acaba condicionando o R a se desvozear. E o R, ele é sonoro por natureza, esse R, mas nesse caso ele não se torna mais sonoro, porque ele assimila a surdez, digamos assim, do K. Acaba havendo um condicionamento aqui do K em relação ao R e o R fica surdo igual a ele. Olha só o poder das influências, né? O poder das más companhias. Se antes ele era vozeado, se torna desvozeado por influência do K. Já em barba, o R ele não se rebaixa, ele se mantém lá sendo super vozeado, só que aqui se trata de um outro falante, de um outro lugar de articulação, por isso que nós temos o alofone aqui glotal, né, consoante fricativa glotal, que se trata do alofone do R, só que ele não vai deixar de vibrar, ele não vai deixar de causar vibração, melhor dizendo, nas cordas vocais. Não, ele continua lá causando vibração, super vozeado, sonoro, e por isso que nós temos um outro símbolo, já que aqui, no caso, vibra. Por quê? Porque o ambiente linguístico não influencia o R a se desvozear, já que o que vem após ele também é da mesma vibe, também é sonoro, é vozeado. Diferente aqui, que no caso do K, não é vozeado como o R. Por isso ele vai influenciar, vai afetar aí o R a se tornar desvozeado como ele. Esse tipo de alofonia em que a gente percebe uma variante, uma variação do fonema R, em que há a assimilação da perda de sonoridade numa consoante que antes era sonora e se torna agora surda, nós chamamos de alofonia posicional, porque tem a ver com a posição da consoante em que ela está perto de uma que é diferente dela quanto ao vozeamento, e aí há essa variação também no vozeamento. Mas aqui, quando não vemos esse tipo de variação no vozeamento, apenas uma variação de pronúncia de um fonema, nesse caso do fonema R, nós falamos que é uma alofonia livre, pois está livre desses fatores linguísticos e tudo mais. Porém, ela está livre, mas não está tão livre assim a ponto de não se tornar alofonia, porque é um alofone. Se é um alofone, é uma variante, é uma outra pronúncia do fonema lá. Então, por ser uma variante, ela sofreu uma influência, claro, para mudar o sotaque, alguma coisa ocorreu ali. Só que não é no meio linguístico, não é no ambiente linguístico, nesse caso dentro da palavra, mas no ambiente extralinguístico. Extralinguístico, fora da palavra, que tem a ver com os ambientes regionais, o fator idade, variações sociais, esses aspectos. Por exemplo, se fosse um paulista dizendo barba, como que ficaria a transcrição fonética? Assim, ó, barba. Mais uma vez, esse não surgiu porque o b influenciou, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Tanto até que se você olhar, ó, esse que a gente analisou no vídeo anterior, ele é sonoro. Ele continua sonoro aqui.
Porque o ambiente linguístico, nesse caso, a consoante que vem após ele também é sonora. Mas então é uma alofonia livre porque não há influências no ambiente linguístico, mas no ambiente geográfico, em que em algumas regiões como no interior você encontra essa variedade da pronúncia do R para por isso a alofonia livre. Um detalhe importante é que a alofonia posicional não ocorre apenas com consoantes que eram sonoras e se tornam surdas, mas pode ocorrer o contrário. Existem consoantes que eram surdas, mas se sonorizam por causa da influência de uma consoante sonora ou uma vogal, né, que é sonora e que acaba afetando aquela consoante a se sonorizar também. Olha esse outro exemplo aqui. Casas e casas azuis. Um carioca, ele vai falar casas assim, casas, como eu falo, né? Cobrinha carioca, esse símbolo aqui, que é de uma consoante surda, né? Então aqui nós temos um alofone do fonema S, que se torna aqui o Sh, que também é surdo, tanto o S quanto o Sh é surdo, então nós não temos aqui uma influência do meio. O A aqui final, uma vogal átona, não influencia o Sh a se sonorizar, então o que vemos não é uma variação devido ao meio linguístico, mas uma variação livre devido ao ambiente extralinguístico. Se trata da região ali do estado do Rio de Janeiro em que os cariocas falam assim, chiando, né, o S. Então temos uma alofonia livre. Agora, quando um carioca ou um paulistano, um sulista, que seja, qualquer falante nativo da língua portuguesa vai falar casas e unir a palavra com azuis, na cadeia sonora você une um som a outro. Na escrita são palavras diferentes, mas quando você fala, você não fala casas azuis. Não, você costuma falar como? Casas azuis. Casas azuis. Uma coisa unindo a outra. Há uma junção aqui do S com o A. E aí, olha o som que você percebe. Casas azuis. Independente se o S aqui tem som de S ou Sh, que seria de um carioca falando, nesse caso, o som se sonoriza. O S e o Sh são surdos. É o que a gente vê aqui, ó, na posição deles na tabela. Mas eles se sonorizam quando se unem a uma vogal sonora, porque toda vogal é sonora e essa vogal acaba condicionando o S a se vozear, a se sonorizar. Por isso que nesse caso aqui nós temos uma alofonia posicional. Um detalhe, então, importante que a gente percebe é que a alofonia posicional não ocorre só nos sons numa mesma palavra. Ocorre muitas vezes com uma consoante aqui no final de uma palavra em relação a outra palavra. Porque na transcrição fonética você leva em conta o que você está ouvindo. Então, mesmo se na escrita as palavras estão separadas, o fato de, na pronúncia, um som se unir ao outro e acabar sendo afetado quanto ao vozeamento, isso precisa ser percebido e descrito na transcrição fonética. Se quando você fala o S tem som de Z, porque se une ao A, isso precisa ser colocado na transcrição fonética, por isso que está dessa maneira. E em relação às vogais, como que elas são organizadas no alfabeto fonético internacional? Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Então deixa o seu like se você gostou do vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo, hein? Até mais!